forte nesse lugar, amém? Eu estava cantando ali, sinceramente, eu achei que estava cheio aqui de pessoas. Senti tanto, deve ser anjos, que eu senti tanto, um som tão maravilhoso, que eu falei, nossa, está lotado. Quando eu abri assim, uai, não tem tanta gente, mas a unção, a presença de Deus está neste lugar, amém? E ela é suficiente para nós, amém? Vamos ler do versículo 1 até o 6, diz assim: quando Davi, vou ler aqui na NVI, na minha aqui. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, e que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Querido, quero falar com você nessa manhã sobre algo que infelizmente acontece com todos nós, ou a maioria de nós, e que talvez você esteja assim nesses dias. Quero falar um pouco com você sobre desânimo. Diga assim, desânimo. Aí, desânimo tem que falar desanimado. Querido, eu tenho aqui algumas definições de desânimo, que são definições de situação que talvez você pode, se você entender o significado, você pode pensar assim, cara, esse tipo de desânimo aí eu estou passando, eu já passei. Desânimo tem algumas definições. Eu vou falar algumas aqui e talvez você se encontre em algumas delas. Primeiro, desânimo é o resultado do conflito sentido entre expectativa e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Vou dar um exemplo desse tipo de desânimo. É o desânimo quando você tem a expectativa de algo e você vai firme nessa expectativa e você não alcança, aí você põe uma expectativa mais alta, aí quando você chega lá, não foi aquilo tudo que você tinha como expectativa. Automaticamente, muitas das vezes, você vai desanimar. Por quê? Você pôs uma expectativa alta, que ia acontecer algo, aí quando não acontece, quer ver um exemplo claro? Já aconteceu muitas vezes comigo, imagino com vocês também. Quando você está de dieta. Às vezes você faz uma dieta, aí você vai e faz uma dieta e fala assim, só vou pesar segunda-feira que vem. Apertando até aí. Você começa na segunda-feira, você fala assim, não, segunda-feira que vem eu vou pesar, aí você vai e tem aquela semana ali, né? Estou fazendo exercício, não estou comendo, não sei o que, tal, nossa. Aí você vai pensando, nossa, já estou desinchando, você vai pensando, nova, subindo essa balança, eu tenho emagrecido 2 quilos. Aí você sobe na balança, 100 gramas. Você foi numa expectativa de 2 quilos, quando você subiu na balança, 100 gramas. Primeira coisa que você faz, a balança está errada. Né? Você pensa assim, não é possível, a balança desregulou. Mas quando você vê que não desregulou, que você realmente emagreceu apenas 100 gramas, querendo ou não, dá uma desanimada. Sim ou não? Ou é só comigo? Dá uma desanimada. Você fala, pô, ralei a semana inteira.
apenas 100 gramas. Ou, às vezes, você, por exemplo, você está, sei lá, juntando dinheiro, você está juntando dinheiro com expectativa de comprar algo, aí você tem um imprevisto, você vai ter que pegar daquele dinheiro e gastar, e você já fica desanimado para você começar a juntar novamente. Então, esse conflito entre expectativa e acontecimento, muitas das vezes pode gerar um desânimo. Outra definição: desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. É um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você não está motivado para algo, significa que você está desanimado. Então, por exemplo, você vai fazer algo que você não está motivado como deveria. Por exemplo, você vai vir para a igreja, você vai vir para a ceia. Querido, se o seu coração não acordar, hoje é dia de ceia, eu vou lá, que eu vou cultuar o Senhor e tal, eu vou ceiar, e eu vou ter comunhão com os meus irmãos, eu vou louvar, eu vou adorar. Se você não estiver motivado, querido, é o que acontece. Muitas vezes nós chegamos na igreja o quê? Desanimados. Por quê? Porque não tem motivação. Se não tem motivação, tem desânimo. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Isso é perigoso. A falta de motivação com as coisas é algo perigoso. Se você não sair motivado para trabalhar, meu irmão, significa que você está saindo desanimado. E isso é muito perigoso. Certamente, querido, você não vai ter o desempenho que você precisa se você não sair para trabalhar motivado. Se você não sair animado. Quer ver outra situação que eu tenho pensado firmemente? Sobre o propósito eterno de Deus. Irmão, se você não estiver motivado em ser uma família, se você não estiver motivado em ser semelhante a Jesus, se você não estiver motivado que isso glorifica ao Pai, automaticamente isso produz um desânimo no seu coração. Querido, e isso vou falar a verdade com vocês, isso tem me preocupado. Isso tem me preocupado durante esses dias. Falei, cara, eu e a igreja entender que o propósito de Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Nós precisamos, querido, estar motivado para viver o propósito de Deus, querido. Nós precisamos estar, cara, eu preciso ser família, eu preciso ser semelhante a Jesus, eu preciso glorificar a Deus. Querido, isso tem que arder no nosso coração. Se isso não arder no nosso coração, querido, meu irmão, tem vezes que a gente está aqui na frente ministrando, principalmente o louvor, que é no começo. Quem ministra o louvor sabe disso, meu irmão. Tem vezes que parece que você está tendo que carregar assim, ó. Porque você está vendo que as pessoas estão desanimadas. Aí às vezes a gente fala, levanta a mão, tal, não sei o quê, a pessoa está. Você está vendo que a pessoa está ali desanimada. Agora, quer ver algo diferente? Por exemplo, você ir numa festa. Você vai numa festa, festa é algo que você pode faltar, sim ou não? Não é? Geralmente você vai numa festa porque você está o quê? A fim de ir, ué. Porque a festa, por exemplo, se você não tiver afim, você vai falar, não vou não, estou meio desanimado. É assim que a gente fala, não vou nessa festa não, que eu estou desanimado. Mas quem vai na festa, meu irmão, ele vai para aproveitar, porque ele sai de casa assim, não, estou indo na festa. Né? Tem uns que pensam assim, não, vou comer para caramba. Não, vou na festa, vou encher a barriga, não, vou na festa, vou sentar lá na rodinha. Teve uma festa aqui, tem uma festa aqui, eu falo isso agora, tem uma festa aqui, não sei de quem foi, mas nós fizemos uma rodinha aqui, ó, na roda aqui, estava só os homens aqui, a gente bateu um papo, estava eu, Cairo,
acho que o Wilson, Betão, a gente estava numa roda aqui, a gente foi batendo um papo, foi tão gostoso, cara, a gente saiu assim, ó, que beleza, ó. Mas, meu irmão, a motivação, ela precisa estar firme com a gente. Outra definição de desânimo, característica de quem está sem ânimo, sem vontade ou sem coragem. Meu irmão, quando você está sem coragem para as coisas, também significa que há um desânimo. Diga comigo, tem que ter coragem. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, tem que ter coragem. Meu irmão, tem que ter coragem. Coragem. Irmão, tem que ter coragem. Quando você está sem coragem, meu irmão, você está sem força. O que Deus disse para Josué? Josué estava... Olha o que aconteceu com Josué. Josué vivia lá, aí pensa que não, Moisés morreu. Josué já conhecia o povo, mas ele sabia que Moisés era o líder. Josué estava lá, ajudando o tempo todo. Quando pensa que não, Moisés morre. O que aconteceu com Josué? Desanimou. Ele falou, nosso Deus, essa barca vai cair na minha mão. Como se diz? Vai cair no meu colo. Josué, meu irmão, viveu um período ali sem motivação para aquilo. Tem dois termos. Ou ele poderia falar assim, já viu quando você está numa empresa, aí você tem um chefe, superior a você. Pensa que não, seu chefe é mandado embora. Eu vivi isso uma vez. Meu chefe foi mandado embora. Ou você fica motivado e fala assim, agora eu vou ser o chefe. Não é? Ou você fala assim, puxa vida, ele foi mandado embora, agora eu vou... Não tem uma diferença, você fala assim, fulano foi mandado embora? Não, então agora eu vou ser o chefe. Ou o outro fala assim, não, fulano foi mandado embora. Eu falo, nossa, então agora eu vou ser o chefe. Sobrou para mim, me lasquei. Vou ver com ele para onde que ele vai, que eu vou com ele. Meu irmão, coragem. A gente precisa ter coragem. Eu sempre, né, todo mundo sabe, eu gosto muito do lado do esporte, eu sempre falo com o Samuel, eu falo, Samuel, meu filho, não precisa jogar bem, não, mas você tem que ter coragem. Tenha coragem, se você tiver coragem, você vai ver que você vai ter... As outras coisas vão desempenhar muito melhor. Sempre fala com ele, Samuel, coragem, meu filho. E foi o que Deus disse para Josué. Josué estava lá desanimadão, Moisés morreu, como é que eu vou fazer com esse povo? O que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso, Josué. Seja corajoso. A barca não é boa não, o povo é teimoso, mas só coragem. Coragem. Seja forte, seja corajoso. Então, querido, a motivação, ela sempre vai... A falta de coragem sempre vai mostrar que você está desmotivado. Quando você está começando aqui, por exemplo, estou olhando para o Dani ali e estou lembrando. Quando o Dani começou a tocar aqui. Se você for olhar, querido, estou lembrando do Dani, que eu olhei para ele, mas também é a minha história. Se você for olhar a sua capacidade, você pensa assim, não vou mexer com isso não. Eu lembro do Dani, que o Dani ficava sempre assim, estou aprendendo aí, falou, Dani, então vamos começar. Não, mas estou. Aí pensa que não, o Dani falou assim, eu vou começar. Comigo também foi assim. Eu ficava com medo, mas teve uma hora que eu falei assim, não, vou começar. Como se diz, se errar, errou. Mas, coragem. Coragem. Amém? A coragem vai fazer a sua motivação crescer. Outra coisa, o desânimo, querido, é algo universal. Todo mundo tem. Tem uns lugares que tem mais, né? Tem algum baiano aqui? Porque geralmente o pessoal fala assim, o baiano é meio desanimado, não sei o quê. Mas, cara, o desânimo é universal, meu irmão. Todo lugar no mundo tem. Outra coisa, o desânimo, meu irmão, ele é recorrente.
que é recorrente? Ele vai e volta. Não é assim quando você está dieta? Tem dia que você acorda animadão. Tem dia que você fala, não, hoje minha dieta vai ver. Aí você vai lá em Betim a pé. Vai lá em Bom Jardim. Hoje eu vou para Bom Jardim a pé. Aí chega no outro dia, é para você buscar o pão na padaria, você chama o Uber. Aí tem um outro dia que você está animado de novo. Então o desânimo é o quê? Ele é recorrente, às vezes ele vai e volta. Outra coisa, o desânimo, meu irmão, presta atenção nisso. O desânimo é contagioso. Diga comigo, contagioso. Agora fala assim para o seu irmão, o desânimo é contagioso. Agora fala para ele, fica a dica. Ou seja, meu irmão, uma pessoa desanimada, ela tem o poder de desanimar todo mundo. Uma pessoa desanimada, meu irmão, ela tem o poder de desanimar todo mundo. Vamos supor que o Denilson e o André falam assim, não, acabar o culto aqui, nós vamos lá para Bom Jardim a pé. Aí uns corajosos, beleza, não vamos. Aí chega um e fala assim, não, Denilson. Lá em Bom Jardim, cara. Aí começa, nossa, nós vamos chegar lá, tal hora, aí o que a pessoa desanimada começa? Não, mas eu nem estou de tênis, estou de calça. Não, olha o tempo, cara, não, daqui não tem Bom Jardim, vai chover, ué. Chuva vai pegar nós no meio do caminho. Aí os outros vai começar, não é mesmo, né? Nossa, se chover não vai dar, não. Meu irmão, o desânimo é contagioso e tome muito cuidado com isso. Por quê? As pessoas desanimadas, que ele pode te contagiar e você desanimar também. Cuidado. Fique próximo de pessoas animadas. Outra coisa, o desânimo, meu irmão, ele é imprevisível. Desânimo é imprevisível. Você não fala assim, hoje é domingo, quarta-feira eu vou acordar desanimado. Você fala assim? Você fala assim, hoje é domingo, amanhã é segunda, amanhã eu vou acordar desanimado. Não, você não fala assim não. Você acorda, você fala assim, hoje eu estou desanimado. Por quê? O desânimo, ele é o quê? Ele é imprevisível. Não marca a hora de chegar, às vezes a situação acontece e te desanima. Meu irmão, nós precisamos tomar cuidado com o desânimo. Eu já dei esse exemplo aqui, uma vez um cara foi assaltar uma senhora, falou para ela, isso é um assalto. Apontou uma arma para ela e falou assim, ela vai e falou assim, meu filho, ela estava tão desanimada que ele falou assim, ou você me dá a bolsa ou a vida. Ela falou assim, pode levar qualquer um dos dois, todas as duas estão vazias. Ué. Olha como que o desânimo é contagioso. O ladrão desanimou, ué. Aí foi. Não deve ter nada aí, porque amanhã está entregando de graça. Meu irmão, nós nascemos animados. Amém? Sim ou não? Uma criança quando nasce, qual que é a primeira coisa que ela faz? Chora. Se ela chora, ela está o quê? Ela está querendo alguma coisa, cara. A expressão dela nasce ali, ó. Eu quero alguma coisa, eu quero mamar, eu quero isso, eu quero viver, eu quero abrir o olho. Meu irmão, nós nascemos animados. Amém? Ou vocês estão desanimados? Vou repetir então, ó. Nós nascemos animados. Amém? Ué, senão aí vocês me desanimam, vocês me contagiam, ué. Ué. Meu irmão, o texto que nós lemos aqui, olha o que aconteceu. Dá uma resumida nele aqui. Davi e os soldados dele foram o texto que nós lemos. Davi e os soldados dele foram numa cidade
arrebentaram, ganharam tudo, fizeram tudo que precisava fazer, não matou ninguém, mas venceu, pegou, como se diz, serviço bem feito. Só que o que acontece? O pessoal armou para eles. Enquanto eles foram lá, atacou a cidade, uma outra turma veio e aproveitou que eles tinham saído para atacar a cidade, o Davi e os soldados, já que eles foram atacar a cidade, o que aconteceu? A cidade deles ficou desguarnecida. A polícia ali já... a polícia... a polícia ali já sabe exatamente. Davi saiu com soldados, a cidade ficou mais ou menos, o pessoal veio e levou as mulheres, os meninos, levou todo mundo embora. Eles saíram da guerra lá, voltavam, né, Davi, os soldados, todo feliz que voltou com o serviço bem feito. Quando ele chega na casa deles, que hora? Ninguém na cidade. O pessoal levou todo mundo. A Bíblia fala que os soldados, Davi, todos os soldados, choraram em alta voz. Choraram em alta voz, e a Bíblia também fala que, além dos soldados chorarem, Davi ficou ainda mais entristecido. Por quê? Porque o pessoal pensou em apedrejar Davi, porque falou, a culpa é do Davi, ele que levou a gente lá, Davi planejou mal. Aí a Bíblia fala que Davi, querido, chorou amargamente. Só que o versículo 6 fala assim, olha, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas olha que interessante, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? O que eu quero compartilhar com isso? Irmão, se uma das coisas que eu falei aqui sobre desânimo, se alguma delas você faz parte, agora eu quero começar a falar com você sobre como vencer o desânimo. Amém? Então, se você está aqui hoje nessa manhã e está desanimado com alguma coisa, com um projeto, com um sonho, ou, cara, às vezes a gente ora, né? A gente ora por uma pessoa, por alguém, parece que os negócios vão piorando, a gente vai, né, dando aquela desanimada. Se você entrou aqui nessa manhã, meu irmão, você vai sair daqui animado. Amém? Agora até gostei desse amém aí. Aí sim. Meu irmão, a Bíblia fala que Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor teu Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O desânimo, ele é temporário. Ele passa. Amém? O desânimo passa. Por mais que você fale assim, não, estou desanimado há muito tempo, não sei o quê. Meu irmão, uma hora o desânimo vai passar. E aqui, para Davi, passou muito rápido. Ele chorou e tal, mas pensa que... cara, Davi era assim, né? Davi, eu acho que era um cara muito animado. Aquele texto que fala que... Aquele texto quando Davi perde o filho, né? A Bíblia fala que Davi perdeu o filho, né? Pecou lá, tal. Como é que é o nome da mulher? Betseba engravidou, não sei o que, tal. O filho nasceu, morreu. Cara, se fosse um de nós, até hoje estava chorando. A Bíblia fala que Davi consolou a Betseba e ó. Davi consolou a mulher lá, Betseba, levanta aí, vamos, esse morreu, vamos fazer outro. Aqui também Davi deu uma chorada e tal, mas pensa que não, a Bíblia fala que ele se fortaleceu no Senhor. Na outra situação, a Bíblia fala que Davi chorou, pôs uma roupa lá, arrependeu, mas pensa que não, ele levantou e foi para cima. E meu irmão, o que eu quero te dizer com isso, meu irmão? O fortalecimento, ele não vem nem de dentro nem de fora, o fortalecimento vem de cima. Amém?
Então, se você está desanimado, meu irmão, não fica achando, não. Meu irmão, faz igual Davi, se fortaleça no Senhor, se reanime no Senhor, porque o ânimo, ele vem de cima. É Ele que te fortalece, é Ele que te dá força. Não vai achando que é na sua própria força, não vai achando que é não, tipo assim, tal, a dieta foi só sem gama, não sei. Não, meu irmão, pega diante de Deus, fala, Deus, me ajuda, foi só sem gama, mas me dá força, eu vou continuar. Senhor, o sonho não aconteceu ainda, mas Senhor, me dá força para continuar. Que, meu irmão, o ânimo vai vir de cima e você vai conseguir vencer. Amém? O ânimo, ele não vem, não é das nossas próprias forças, não é da força do nosso braço. O ânimo vem do Senhor. É Ele que dá ânimo, é Ele que nos ajuda. É Ele que nos fortalece. Eu quero deixar com vocês aqui algumas coisas para que você possa vencer o desânimo. A primeira coisa é essa: busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, meu irmão. Quando você estiver desanimado, e eu sei que muito do desânimo vem no espiritual. Mas, meu irmão, tem dia que o negócio não está fluindo. Não tem dia que a oração, né? Lá no devocional, você parece que está orando, mas, né, às vezes você até dorme na oração. Mas, meu irmão, se você dormir na oração, se você dormir na palavra, quando você acordar, molha o rosto e continua. Mesmo que a resposta ainda não chegou, meu irmão, se fortaleça no Senhor. É dele que vem o ânimo, é dele que vem a força. Foi ele que disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Foi ele que disse, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem o quê? Tenha bom ânimo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, meu irmão, se você está desanimado hoje, você está no lugar certo, porque aqui nós estamos buscando a presença do Senhor. Primeira coisa. Se fortaleça buscando a presença do Senhor. Segunda coisa, se fortaleça na palavra. Pega a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Salmo 19 fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha, diga comigo, a lei do Senhor é perfeita. Agora fala assim, e restaura a alma. Olha, meu irmão, uma pessoa que está desanimado, tem coisa melhor do que a alma ser restaurada, não. Então, olha, a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor que estão aqui na palavra, são perfeitos, e Ele restaura a alma. Ou seja, meu irmão, quando você estiver desanimado, busque a presença do Senhor. Segundo, pegue a palavra e se fortaleça nela. Se fortaleça nela, começa a ler, começa a meditar, vai vir força, o Espírito Santo vai te ajudar e você vai conseguir vencer. Você vai conseguir se animar. O desânimo, meu irmão, ele é temporário. Terceira coisa importante, identifique as causas. Você tem que identificar. Você já viu quando você pergunta a pessoa por que ela está desanimada? Ela fala, não sei. Aí fica difícil, meu irmão, mas por que você está desanimado? Não sei, senhor, estou num desânimo. Não, mas por quê? Não sei. Hã? Pode ser anemia. Toma uma vitamina lá, Vitam. Meu irmão, identifique o que está te deixando desanimado. Você precisa saber. O que está me deixando desanimado é minha vida financeira. O que está me deixando desanimado é que eu estou, chateado com a minha esposa. Estou chateado com o meu esposo. Não, o que está me deixando desanimado é que eu falo com o meu esposo guardar a toalha e não guarda. Identifica isso aí, ué. Porque se você identificar, meu irmão, tem como você atacar com as armas que Deus te dá. Tem como você atacar com uma conversa. Tem como você fazer as coisas. A Meila em casa, o que ela está fazendo? É até muito interessante o que ela está fazendo. A Meila agora não guarda mágoa. Não guarda mágoa, que eu falo no sentido assim. Se ela está chateada, ela fala. Porque
muitas vezes a gente está chateado com alguma coisa e fala assim, não vou falar, não, vou deixar passar. A amiga, ela aprendeu e agora, Zininho, vem cá, quer te falar que eu estou chateado. Tá bom, vou falar. Mas, meu irmão, é importante para ela. Quando ela fala, porque ela entendeu isso, ela entendeu que quando ela guardava as coisas, aquilo ia acumulando e depois estava muito mais difícil de resolver. Então, o que é interessante, meu irmão? Você identificar aquilo que está te desanimando. Porque se você identificar, meu irmão, você vai poder atacar. Por exemplo, se você está com falta de motivação, tem um texto na palavra que fala, olha, faça tudo como se fosse para o Senhor. Diga comigo, faça tudo como se fosse para o Senhor. Vou dar outro exemplo da amiga em casa. A amiga está lá em cima arrumando o negócio das crianças lá, vou expor ela aqui. Estou brincando. A amiga, ela tinha um probleminha de arrumar a casa. Até que um dia ela entendeu, e esse texto ficou no coração dela. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Sabe quando você faz, por exemplo? Ela arrumava a casa, mas arrumava por quê? Porque tem que arrumar. E eu acho que a maioria das coisas que a dona de casa pensa. Tem que arrumar, então vou arrumar. Né? A gente não vê uma dona de casa, beleza, hoje eu vou arrumar a casa. Não, ela faz porque muitas vezes tem que fazer. Os homens também, né? Os homens que ajudam, não, vou ajudar porque tem que ajudar. Mas aí, um dia essa palavra entrou no coração dela, faça como se fosse. E ela falou assim, cara, uma coisa que eu tenho dificuldade, que eu não tenho prazer, é em arrumar a casa. Só que a partir de hoje eu vou arrumar a casa como se fosse para o Senhor. Ô, meu irmão, maravilha para mim, ué. A gente vai arrumar a casa, a gente liga o som lá e arruma a casa. Com alegria. A gente faz lá e vai conversando, e arruma, beleza, joga água aqui, lava o corredor, lava o passeio e tal, e não sei o quê. Meu irmão, se está faltando motivação, pega a palavra e põe esse texto no seu coração, faça tudo como se fosse para o Senhor. Funciona, não funciona, André? Funciona. Funciona, meu irmão. Então, olha, Colossenses 3:23. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Você vai ver que você vai trabalhar melhor, você vai ver que você vai fazer a caminhada melhor. Nossa, é tão ruim fazer caminhada, mas eu tenho que fazer. Mas se você fizer como se fosse para o Senhor, você vai ver que você vai fazer bem mais motivado. Amém? Aleluia. Segunda coisa não, dentro desse aí de você identificar. Não, esse aqui é dentro da terceira aí, de você identificar. Por exemplo, você identificou a falta de motivação, então faça como se fosse o Senhor. Você identificou que é falta de descanso. Às vezes você está cansado demais, aí desanima mesmo, hein? Às vezes você está cansado demais, aí você fica meio desanimado. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Descanso é bíblico. Amém? Achei que vocês iam falar um amém mais. Vou repetir, o descanso está na Bíblia. Amém? O descanso, meu irmão, é necessário. É necessário você ter um descanso na semana, é necessário você ter um descanso no ano. Meu irmão, férias não foi feita à toa, não. Né? As férias tem, por quê? Porque a pessoa, nós seres humanos, precisamos descansar. Meu irmão, você precisa descansar, você precisa dormir à noite. Então, às vezes você pensa assim, não, posso parar não, que não sei o quê. Olha, descanso, a falta de descanso, ela vai te trazer um desânimo. Descansar é Bíblia, está na palavra do Senhor. Outra coisa você precisa identificar, por exemplo, você identifica que está com falta de fé. Se está com falta de fé, traz um desânimo também. O que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Se você identificou que está com uma falta ali cara, pega a palavra, vai ouvir a palavra, põe um fone, vai ouvir uma pregação, entra lá no YouTube, Comunidade do Caminho, você vai ver as palavras lá gravadas e tal, e ouve. Sua fé vai ser renovada pela palavra. Outra coisa, falta de gratidão. Meu irmão, agradeça ao Senhor.
Agradeça ao Senhor. Você quer ver quando você... Essa semana eu fui fazer umas visitas no hospital. Meu Deus, cheguei em casa agradecendo a Deus demais. Porque quando você vê no hospital assim, a situação de outro, que você vê assim, você vê uma situação ruim, você pensa assim, não, minha situação está boa demais. Você pensa assim, não, como é que eu estou reclamando da vida? Olha aqui, o que o fulano está passando. Meu irmão, ontem entrou uma mulher no Uber. Eu falei, meu Deus do céu, não posso reclamar não. Ela estava no centro da cidade, desde 5h30 da manhã, andando atrás do filho dela que está perdido há 35 dias. E ela teve a notícia que ele está andando lá no centro. E ela estava lá, e ela deve ter uns 60 anos, ela estava lá andando desde 5h30 da manhã. Simplesmente porque alguém falou que viu uma pessoa parecida com ela. E ela começou a me contar a história, tanto que eles estão sofrendo, que o rapaz sumiu. Eu falei assim, meu Deus do céu, e eu às vezes reclamando porque você perdeu. Eu às vezes reclamando por uma coisa, às vezes, querido, nós reclamamos por uma coisa tão pequena. Aí mexi com todo mundo, ó. Tá vendo? Mexi com todo mundo. Meu irmão, às vezes a gente reclama por uma coisa tão pequena. A gente reclama por um desacerto dentro de casa minha esposa, nossa, você falou assim, nossa, não, você falou assim. Está chovendo, você está reclamando, está com sol, você está reclamando. Meu irmão, dia que você estiver reclamando muito, faz o curso de capelania que vai ter aqui, amém? Aí você vai ter autorização para entrar nos hospitais, vai fazer uma visita no hospital, com certeza você vai voltar animado, você vai voltar parando de reclamar. A falta de gratidão traz desânimo. Então, se você é uma pessoa que não tem agradecido a Deus e tal, meu irmão, pega firme. Quarta e última coisa que eu quero falar para você vencer o desânimo. Então, a primeira, busque a presença do Senhor. Só o Caleb me respondeu primeiro. Segunda, se fortaleça na palavra. Terceiro, identifique as causas. Quarto, o descanso também está dentro do identificar. Agora que é o quarto, reconheça a sua identidade em Cristo. Amém? Meu irmão, se você reconhecer a sua identidade em Cristo, você anima. Lembre-se, meu irmão, você é filho de Deus. Amém? Isso te anima ou não? Anima. Você é filho de Deus, você é amado. Você é amado, você tem um pai que te ama, e o seu pai é o poderoso de toda a terra. Meu irmão, isso nos anima. Isso vence o nosso desânimo. Você pensar, você reconhecer a sua identidade em Deus. Cara, eu não posso não estar desanimado, senão eu sou filho de Deus. Deus me ama, Deus mandou o seu filho, Jesus me salvou, me libertou. A alegria do Senhor é minha força. Essas coisas, meu irmão, nos anima. Quando você estiver desanimado, você pensa assim, olha, o desânimo é para a minha antiga criatura, agora não. Eu sou nova criatura, as coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. Amém? Isso te anima? Amém? Quando você estiver desanimado, você fala assim, o quê? Isso é da minha antiga criatura. As coisas passadas ficaram para trás. Aquele que está em Cristo, as coisas passadas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Isso te anima? Amém? Então fala para o seu irmão, meu irmão, se anima, tudo se fez novo. Dá uma palavra para ele aí, do seu coração, dá uma palavra de ânimo para o seu irmão aí. Olha só, você é filho de Deus, meu irmão. Dá uma palavra de ânimo aí, profetiza. Quero terminar antes de nós ceiarmos. Não desanima no propósito, meu irmão. Não desanima no propósito de Deus. Não desanima de ser semelhante a Jesus. Não desanima de ser família. Pode.
Graças a paz, queridos. É porque é uma experiência muito fresquinha, né? Uma experiência que eu tive ontem. Eu fui convidada para estar na casa da Lucimara, uma pessoa que vocês ouvem falar aí, Mães que Oram e tal. Mas eu realmente estava desanimada de vir, porque eu liguei às circunstâncias. Poxa, mas e sábado? Ficar lá, voltar de manhã e já ficar direto. E eu criei uma bobeira, né? Vamos dizer assim, dentro de mim. Geralmente eu tenho pique, tenho força, vamos embora, vamos embora. Mas eu falei, quietinha lá seria melhor, né? Vim só hoje de manhã com a Denilson. Mas eu avaliei a situação, refleti, pensei o quanto era importante estar com a minha amiga, porque eu tinha aprendido, inclusive, uma coisa com ela. A gente sempre orou e chorou junto, né? Às vezes, e você aqui na comunidade também participa de tanta coisa na vida do seu irmão. E nós vivemos lá no grupo uma situação de orar por alguém que precisava se engravidar, que mora lá em Curitiba, e essa Lu falava assim, eu vou me alegrar com ela, eu vou lá em Curitiba, eu vou ver esse neném nascer, a pessoa orando 10 anos pelo nascimento do menino e tal. E ela foi. Quando ela chegou lá, a mãe do bebê falou assim, muitas pessoas, às vezes, até choram conosco, participam conosco, mas poucos se alegram conosco. Às vezes a pessoa te vê bem, te vê na vitória, e ela já ela torceu por você, mas na hora que a sua bênção chega, parece. E eu guardei aquilo. Eu falei isso é sério, a gente precisa se alegrar com os que se alegram. E estar com a Lu ontem era estar na casa nova dela. E aí, Denilson viu lá meus embalos, meu desafio, me deixou lá em Sarzedo. E eu vim para cá. Quando eu cheguei no Barreiro, pelos horários e tudo que mudou, eu encontrei com o Mil, gente. Quem aqui conhece, sabe, aquele maestro Mil. E eu, meu Deus, só o senhor podia fazer uma agenda dessa, de encontrar o Mil e a esposa, minutinhos ali, indo até chegar na casa. Cheguei lá, eu fui a última a chegar, mas eu fui tão impactada com o que Deus estava fazendo e falando através de quem compartilhou uma palavra, através da vida da Lu, dos pedidos de oração. Aí me pediu para orar por milagres. Eu acabei falando de milagres e gerando em mim uma grande expectativa de que aqueles milagres vão acontecer. Mas no caminho eu falei com a Denilson, eu estou indo porque eu estou entendendo que eu preciso estar com a Lu nesse momento. Então o Juninho falou de motivação, achei muito interessante. Você vai avaliar, você vai fazer uma pergunta, você vai achar um motivo, porque senão você vai dar 1000 razões para você valorizar o seu desânimo e ficar e não fazer, e depois ter que lidar com as consequências. Eu ganhei muito no sábado de ontem. E ainda fui para a casa da Adê, compartilhamos muito, estou aqui com o coração cheio de alegria, estou aqui fortalecida no Senhor e sei que o dia vai ser maravilhoso. Então, assim, é praticar. Tudo que o Juninho está falando aqui são verdades que nós precisamos assimilar, né? E partir para a prática. Até nessa parte física aí. Vou fazer caminhada porque tem que fazer. Meu corpo é templo do Espírito Santo, então vai ser para agradar o Senhor, né? Obrigada. Glória a Deus. Aí, meu irmão, tá vendo? Fica perto de pessoa animada, você anima. É ou não é? Aí, ó. Então, meu irmão, era isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Eu quero terminar com um exemplo. Uma vez, eu acho que eu até já dei esse exemplo aqui. Uma vez Deus disse para um homem, de repente você vai identificar. Eu acho que é uma história, né? Mas Deus disse para um homem empurrar uma pedra muito grande que tinha perto da casa dele. E esse homem começou, todo dia ele ia lá e empurrava a pedra um pouquinho. Todo dia ele ia lá e fazia força. E todo dia as pessoas viam que aquele homem estava indo lá empurrando aquela pedra. Só que a pedra era uma pedrona. E foi passando os dias, ele foi vendo que a pedra não se movia. O que vai acontecendo? Você vai desanimando. E reclamando, essa pedra todo dia eu estou aqui, essa pedra não arreda, e eu estou tentando, e a pedra não arreda, até que um dia, ele totalmente desanimado, o Senhor perguntou para ele, por que você desanimou? Ele ainda questionou a Deus, por que eu desanimei? Você ainda me pergunta por que eu desanimei? Ele falando com Deus, né? Bem no coração dele, Deus falando, por que você desanimou? Talvez você está assim, meu irmão. Talvez Deus está te perguntando nessa manhã, por que você está desanimado? Por que você desanimou? E talvez venha isso no seu coração, olha, eu desanimei porque eu estou tentando, e
não está acontecendo nada. Mas aí Deus disse para aquele homem, né? Quando ele questionou o Senhor, falou: Senhor, eu desanimei porque eu estou empurrando essa pedra há muito tempo e a pedra não se mexe. Deus falou com ele: eu não falei que a pedra ia mexer. Eu pedi para você empurrar. Você está empurrando há muito tempo. A pedra não se mexeu. Mas olha para você o quanto que você se fortaleceu. Todo dia empurrando a pedra, todo dia empurrando a pedra. É a mesma coisa que você ir na academia todo dia. Todo dia empurrando a pedra, todo dia a pedra não se movia. Deus falou com ele: eu não falei que ia mover a pedra. Eu falei que era para você ir lá. Olha como que você está forte. Meu irmão, não desanima daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Não desanima não. Nós vamos participar agora da ceia. E a ceia é um momento maravilhoso, porque é um momento de análise, né? A Bíblia fala assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da ceia. Parta o pão. Já quero fazer desse momento o momento da ceia. Examina aí em que você está desanimado. Analisa aí o que talvez a pedra não está mexendo para você. Talvez você está empurrando, talvez você está tentando uma coisa há muito tempo e você acha que não está mudando nada, meu irmão. Continua. Se a promessa ainda não se cumpriu, meu irmão, continua tentando. E isso está fortalecendo a sua fé, meu irmão. Não acha que isso é tempo perdido, não. Isso está fortalecendo a sua fé. Isso está fortalecendo a sua vida. Isso está te dando um ânimo. Eu quero ministrar no seu coração, você que está desanimado com algo, olha. No mundo você vai ter as lutas mesmo, mas Jesus diz: olha, tenha bom ânimo. Da mesma forma que Deus diz para Josué: meu irmão, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tenha coragem. Não desanima não. Talvez sua expectativa estava lá em cima e ainda não aconteceu. Meu irmão, continue remando. Continue remando. Continue lutando. Talvez nos exemplos mais bobos que nós demos aqui, talvez até uma dieta mesmo, irmão. Continua tentando. Espiritualmente, meu irmão, continua tentando. Se fortaleça na palavra. Se fortaleça em Deus. Reconheça sua identidade como filho de Deus. Continue tentando. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi isso que Jesus disse. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E o bom da ceia, sabe o que é também? Que é no começo do mês.